Está começando o programa Jogo Aberto, a primeira edição do Jogo Aberto de 2020. E 2020 é ano de eleições municipais. Que coisa, hein? Como passa, hein, gente? Já estamos mais uma vez no período eleitoral. Parece que foi ontem mesmo, né? Que nós estávamos aqui discutindo as eleições municipais, depois as eleições presidenciais, eleições gerais e agora de novo. E como passa tão rápido, logo logo nós já estaremos aí nas urnas. Só que tem um detalhe, houve mudanças nas regras do jogo para estas eleições. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o advogado, que é especialista nessa área, o doutor Nilson Paulo da Silva. Nilson, muito boa noite, prazer te receber aqui. Boa noite, Fernando. Realmente é um prazer, uma satisfação, e é exatamente isso. De 2 em 2 anos, eleições. Exatamente. E sem sombra de dúvidas, as eleições municipais são aquelas que movimentam mais os munícipes, as pessoas, né? É verdade. E será que vamos viver nestas eleições os reflexos das eleições de 2018? Ainda estamos no clima das eleições de 2018. Exatamente. Lá tivemos várias novidades, várias mudanças. Será que teremos ainda esses reflexos de 2020? Vamos acompanhar aí durante o ano, né? O que a gente vai falar então é das regras, né? Primeira coisa, para o indivíduo poder ser candidato, antes ele tinha que estar filiado a um partido político, ou seja, ele tinha que estar com todas as suas condições, né, de elegibilidade e tal, mas ele tinha que estar fundamentalmente filiado a um partido até um ano antes das eleições. Agora não precisa mais desse prazo? Esta é uma novidade que, a bem da verdade, nas últimas eleições já ocorreu, mas ainda existem muitas dúvidas, porque por um bom período era um ano antes das eleições estar filiado ao partido político. A regra mudou em 2 sentidos. Primeiro, a filiação agora são 6 meses antes das eleições. Como nós teremos eleições no mês de outubro, 6 meses antes vai acontecer exatamente no mês de abril. 4 de abril é o prazo final para a filiação partidária e também para a regularização do domicílio eleitoral. O que significa isso? Se a pessoa quiser ser candidata a prefeito na cidade de Jataizinho, deverá estar com seu título eleitoral 6 meses antes, lá na comarca de Jataizinho, na comarca de Biporã, Londrina, Cambé, assim sucessivamente, onde ela quiser ser candidata. 6 meses antes é a definição do período do domicílio eleitoral e 6 meses antes, agora, é o prazo para a filiação partidária. Então, quem quiser ser candidato ainda dá tempo. Procure um partido político, faça a filiação. É uma liderança no trabalho, na igreja, no bairro. Quer ser candidato? É possível até 4 de abril fazer a sua filiação no Brasil. Nós não temos a candidatura avulsa, nós não temos o candidato sem partido. Obrigatoriamente ele deve estar filiado a um partido político e tem, portanto, até o início do mês de março. Também que já está afiliado a algum partido político. Eu quero mudar de partido. Será que eu tenho tempo ainda? Sim, também. O prazo é o mesmo. O prazo é até 4 de abril. Está afiliado a um partido, pode mudar para outro partido, sem problema nenhum. Está eleito e quer mudar de partido. Aqui nós temos até uma regra diferente, Fernando, porque a regra aqui é a regra da janela partidária. O vereador, e exclusivamente o vereador eleito em 2016... Este não pode mudar de partido por enquanto e não pôde durante os últimos 3 anos. Mas agora vai abrir uma janela a partir do dia 3 de março até o dia 3 de abril, 30 dias, portanto, antes do prazo final das filiações. E o vereador eleito em 2016 que quiser mudar de partido terá 30 dias. É como lá nos times de futebol, lá tem a janela de mudança. Janelas. Aqui temos também a janela de mudança partidária. Certo. Se o indivíduo ele for expulso do partido depois de eleito, a vaga é dele ou é do partido? Esta é uma discussão muito interessante, não é? Hoje já o princípio de que a vaga pertence ao partido já está solidificada, consolidada, mas quando há uma expulsão, o vereador eleito foi expulso do partido. Ele não queria sair do partido, ele queria permanecer no partido, mas por uma razão qualquer ele foi expulso. Nesta situação ele leva consigo a vaga. Então ele leva a vaga. Alguns partidos, inclusive, inadvertidamente, às vezes fazem expulsão achando que vai atrair o suplente. Não vai atrair o suplente. Quando há expulsão, a vaga permanece com o eleito. Somente quando o eleito sai espontaneamente,
não tem interesse, não quer ficar mais no partido, acha que não há compatibilidade, ele muda de partido. Nesta mudança, ele perde a vaga. O partido, portanto, convoca o suplente assume. Nilson, e as outras condições? Por exemplo, o sujeito está condenado, né? Agora tem aí o debate da condenação em segundo grau. O indivíduo está condenado em segundo grau, né? Ele pode não estar preso, perfeito, mas ele está condenado. Ele pode ser candidato? Bom, nós temos aí na lei da ficha limpa, que é a lei das elegibilidades, nós temos um rol enorme ali de condições de inelegibilidade, de elegibilidade, e lá nós temos uma figura da condenação em segundo grau. Não são todas as condenações, viu, Fernando? Não são todos os crimes? Não são todos os crimes. A maioria dos crimes estão previstos na lei da ficha limpa. Sim. Então, se estiver naquele rol, principalmente de crimes contra a administração pública, crimes contra a vida, improbidade administrativa, esses crimes, eles estão, sim, sendo retirados, não tem a condição de elegibilidade. Se há condenação em segundo grau, não poderá ser candidato, salvo ser, tem um salvo, tá? É possível ainda. Se conseguir uma liminar, aí com essa liminar, ele consegue ainda ser candidato. Nós já tivemos N situações nesse sentido, né? Então não é objetivo. E isso é o que eu ia te formular agora, né? Porque a gente tem tido casos muito pitorescos, eu diria, né? Por exemplo, o caso do deputado Boca Aberta. Ele tinha sido cassado pela Câmara de Londrina, não é? E em tese estava com as suas condições feridas, digamos assim. Aí saiu uma liminar do Tribunal de Justiça, ele conseguiu registrar a candidatura dele. Aí ele ganhou a eleição. Perfeito. E não houve, nesse lapso, digamos, temporal, de calendário, algo que atingisse o mandato dele. Como é que pode esse tipo de coisa, Nilson? Bom, então nós temos algumas condições de elegibilidade, né? Primeiro, nós já falamos aqui, estar filiado a um partido político, estar com as suas condições de cidadania em dia, ter sido afastado. E aqui, você trouxe um exemplo interessante que não tem nem condenação em segundo grau. Mas se há uma cassação do eleito na Câmara ou na Prefeitura, ele também já fica automaticamente inelegível. Porque é uma punição prevista, né? É uma punição inerente acessória, inerente. Bom, mas como é que na situação, não apenas do deputado, mas também várias outras situações ocorreram no Paraná e no Brasil, em que, ao efetuar o registro, apresentou-se uma liminar, dando naquele momento a possibilidade, a condição de ser candidato. Durante o prazo das eleições, há toda uma discussão de validade, de não validade, eleições. Enquanto isso, o candidato está com uma liminar, é possível, ainda que ele tenha todos os seus direitos suspensos, mas se a própria Justiça concedeu uma tutela, concedeu uma liminar, ele faz o registro, vai para a eleição e continua discutindo. E no caso do deputado Boca Aberta, ainda está discutindo até hoje ainda a validade daquela liminar. Está no mandato, exercendo o seu mandato sem problema nenhum, não é? E tem esta situação peculiar de poder ir para as urnas discutindo se pode ou não ser candidato. É uma vertente da Justiça Eleitoral, uma possibilidade da Justiça Eleitoral, pensando na liberdade de candidatura, na liberdade de ser votado, de votar, e por conta disso nós temos estas situações. Nilson, e a questão das coligações partidárias? A gente tinha coligações enormes aí para ganhar tempo de televisão e tudo mais, né? Agora, nas eleições proporcionais para vereador, no caso, não terá mais essa figura da coligação? Fernando, essa é uma grande novidade para as eleições de 2020, é uma novidade. Nós já tivemos isso no passado muito longe nosso, muito no passado. Agora, nos últimos anos, as eleições de deputados, de vereadores, elas sempre foram de partidos coligados. Os partidos se unem, formam um único partido, ocupam as vagas pretendidas ali de candidatura e buscam o quantitativo de votos para alcançar o chamado quociente eleitoral, que é um número ali mágico, mas não tão mágico assim, porque ele é conhecido, né? É um número que as coligações tinham que alcançar para concorrer às cadeiras. A partir das eleições de 2020, nas eleições municipais, as coligações partidárias para vereadores estão extintas. Não há coligação
partidária para as eleições de 2020. Os partidos políticos deverão, sozinho, de forma isolada, formar a sua chapa de candidatos, que pode formar a chapa com até 150% das vagas, ou seja, uma vez e meia as vagas de cadeiras disponibilizadas, né? Então, Londrina, nós temos 19 vagas. Uma vez e meia são 28 vagas e meia. Arredonda para cima, 29. O partido pode ter até 29 candidatos isoladamente, não coliga com ninguém. O partido agora deverá demonstrar que, de fato, ele tem força, deverá demonstrar para que é que ele existe, por que ele existe, não é? Porque quando era coligação era fácil, o partido trazia lá 1, 2, 3 candidatos e tudo bem, estava resolvido. Agora não, em Londrina, por exemplo, ele tem aí 29 vagas dentro da chapa para compor a chapa. Destas 29 vagas, 1/3, ou melhor, 30% serão de um gênero e 70% de outro gênero. Como normalmente ocorre, a maioria são homens, então deve ser 20 homens e 9 mulheres. E o partido sozinho, por sua única e exclusiva força, vai demonstrar de fato qual é o poder, qual é o programa, qual é a força, qual é o envolvimento que ele tem com a sociedade. Ou, em resumo, o cara tem que ser bom de voto. Todas as pessoas deverão ser. Voto. Tem Porque que ter senão voto. ele não consegue alcançar, o doutor Nilson falou aqui, é importante a gente explicar, o quociente eleitoral. O quociente eleitoral nada mais é do que o número de votos válidos naquela eleição, que a gente só fica sabendo isso depois da eleição, da eleição quando se fecham, né, as urnas, e dividido pelo número de cadeiras, Perfeito. que no caso de Londrina, 19. Então, 19. vamos supor, qual foi o da última eleição? Na última eleição nós tivemos 260 mil votos válidos, dividido por 19 cadeiras, que tivemos a 13.800 votos para o quociente eleitoral. Exatamente, ou seja, a cada 13.800 votos que cada coligação conseguia, tinha garantido uma cadeira, colocava uma pessoa. Nós tivemos na última eleição uma coligação aí que fez 47 mil votos, alcançou direto 3 cadeiras. Exatamente. 3 cadeiras. Então, na próxima eleição, o partido vai ter que mostrar força. Portanto, agora já no início do ano, Fernando, é importante que os partidos se atentem a isto, busquem filiações robustas, filiações de lideranças, filiações de pessoas que, de fato, façam votos. Pois os votos são sagrados, mas nessas eleições eles serão mais sagrados, mais fortes, mais robustos. E isso é para demonstrar a força também do partido, né? E o fundo partidário? O fundo partidário vai ser usado agora? O fundo partidário é um valor que todos os anos mantém os partidos, o fundo partidário, e nós temos o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, é o FEFEC, né? Foi criado nas últimas eleições, vai ser utilizado nessa eleição, são 2 bilhões de reais disponibilizados para os partidos fazerem suas campanhas. Mas 2 bilhões... E como que é dividido esse bolo? Pois é, essa é uma... Vários candidatos, eu quero me filiar, vou filiar, posso me filiar até o início de março, até o início de abril, e lá na campanha eu vou ter dinheiro para a campanha? Bom, nós temos hoje financiamento quase público. Ele não é público porque o candidato e as pessoas físicas podem colaborar com o financiamento de campanha. Mas no Brasil o financiamento é quase público. Nós temos 2 bilhões de reais do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que são disponibilizados para os partidos em nível nacional. O partido recebe e o partido internamente tem autonomia para fazer a distribuição dentro do partido. Então, este recurso vai chegar para todos os candidatos? Bom, cada partido tem a sua autonomia de fazer a sua distribuição. De como vai chegar, muito provavelmente ele vai chegar nas campanhas de prefeito, que precisa de um volume maior. O prefeito, por reflexo, faz campanhas também para os vereadores, mas deve chegar um valor aí para todos, em todos os municípios. Até onde vai a liberdade de quem já está no poder e não precisar se afastar, não participar de inauguração? Porque, se eu não me engano, se não me falha a memória, nas últimas eleições, até quando a gente conversava, o sujeito que é prefeito, por exemplo, ele fica limitado a algumas coisas, mas ele pode fazer outras. Por exemplo, que ele pode inaugurar uma obra, mas não pode falar. É isso mesmo? Mais ou menos, não é bem isso. Então, na verdade, é o seguinte, essa é uma situação interessante. Quem pode ser candidato no mandato, no cargo? Isso. Bom, o prefeito, para a reeleição, ele pode ser candidato no cargo. E não precisa se afastar. Não precisa se afastar nenhum dia, vai ser prefeito, será pré-candidato, será candidato normalmente. Normal. O vice-prefeito, na mesma situação, o vereador, da mesma situação. Bom, quando é que haveria, então, necessidade de afastamento? Em uma única situação, é o seguinte, se o prefeito quiser ser candidato a vereador,
não é? O que dificilmente ocorre, mas pode acontecer. Sim, ele quer ser candidato a vereador, não quer mais ser candidato a prefeito, aí ele tem que se afastar. Afastar não, ele tem que renunciar 6 meses antes para ser candidato a vereador. Independente dele estar no primeiro ou no segundo Independente mandato. se ele está no primeiro ou no segundo. No segundo, inclusive, ele nem poderá ser por conta dele estar a prefeito. A prefeito. Mas pode ser a vereador. A vereador também, porque dependendo da situação, Fernando, ele pode ser presidente da Câmara e pode ser prefeito. Então, nem a vereador. Ele não pode, onde Na ele reeleição? estiver, na reeleição. Ou seja, se ele já teve 2 mandatos, se ele está cumprindo o último mandato, ele quer ser candidato a vereador, não pode ser. Não poderá ser. Ele vai ter que terminar, porque ele pode ser vereador, presidente da Câmara e prefeito. E pode ter aí uma situação. Sim, então, sim, ele incompatível. Agora, se ele quer ser vereador em outro município, ele poderia ser, mas aí tem que mudar também o domicílio eleitoral dele 6 meses. E aí tem o prazo. E nós tínhamos essa situação no passado. Hoje já é um pouco mais amarrado essa situação. O vereador quer ser candidato à reeleição, sem problema nenhum também. Bom, nós temos agora, no ano eleitoral, várias restrições, não é? Para o prefeito e também para o vereador. Todo mundo está em pré-campanha, a pré-campanha está autorizada, não apenas para quem está no mandato, mas para quem está fora do mandato. E participar de inaugurações, qual é a regra? Inaugurações estão proibidas no ano eleitoral? Em nenhum momento tem proibições de inaugurações. Inauguração pode ocorrer a qualquer momento, a qualquer dia. Mas ele pode participar? 3 meses antes das eleições, ou seja, lá no dia 4 de julho, 3 meses antes das eleições, está proibida a participação de todo e qualquer candidato em inaugurações. O prefeito, o vice-prefeito, o vereador, o candidato que não tem cargo, nenhum candidato... Servidor pode. Nenhum candidato, 3 não, digo, meses... servidor candidato. Não poderá participar de nenhuma inauguração 3 meses antes das eleições. As inaugurações pode acontecer inclusive na véspera do dia da eleição, não tem problema nenhum acontecer inaugurações, mas não poderá ter a participação de candidatos. Nenhum candidato, nem o prefeito, nem o vereador e nem aquele candidato que não tenha cargo nenhum. Ele é apenas um candidato. 3 meses antes está proibida a participação em inaugurações. Muito bem. Também de shows pagos pelo município 3 meses antes das eleições. Perfeito. Nilson, uma outra coisa importante, falando agora da propaganda, você falou de pré-campanha. A gente já está vendo, não é, nas redes sociais, muita gente falando que vai ser candidato. Perfeito. Ele se posiciona, se ele se postar como candidato, ele está sujeito. Eu vou ser candidato a prefeito, eu vou ser o futuro prefeito de Londrina, eu vou ser eu sou candidato a vereador. Ele está se colocando aí sob risco do ponto de vista da legislação eleitoral, porque antes a gente tinha que chamar, até nós da imprensa, tínhamos que chamar as pessoas. O senhor é pré-candidato? Aí o cara diz, não, eu vou colocar meu nome à disposição do partido e o partido decide. Exatamente. Como é que é? Mudou alguma coisa disso ou não? Hoje nós temos uma novidade e, de fato, também nós já tínhamos uma regra mais dura no passado. A regra hoje ela já está um pouco melhor, minimizada os reflexos das sanções. O pré-candidato é uma figura jurídica existente, legal, o pré-candidato. Ele pode se apresentar como pré-candidato, ele pode fazer, enaltecer as suas qualidades, porque é que ele quer ser candidato a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, sem problema nenhum. É possível, ele pode colocar isso nas redes sociais, ele pode dar entrevista, ele pode pedir apoio para um projeto que ele esteja elaborando, ele pode fazer reuniões para estes projetos. Isto tudo é a pré-campanha que é autorizada. Qual é o problema? E aqui nós tivemos recentemente a senadora Selma sendo cassada por problemas de pré-campanha. É aquela juíza, não? A juíza. Ela foi cassada por problemas de pré-campanha. Então, a pré-campanha está autorizada. A bem da verdade até, eu acho que ela é muito tímida, Fernanda. As pessoas ainda têm medo, fazem. Alguns são mais ousados e fazem um pouco mais, talvez até têm medo de passar da linha ali, do limite. Mas o que é que ele não pode fazer neste momento, o pré-candidato? Ele não pode divulgar número, até porque ele não tem número. O número dele só vai ser conhecido lá na convenção partidária, que será no mês de julho, até o dia 5 de agosto. Então, lá no mês. Então, ele não pode divulgar número e ele não pode pedir voto. A lei fala expressamente que o pedido de voto está proibido. Ele não pode fazer o pedido de voto. Mas ele pode dizer que é pré-candidato, ele pode fazer, construir uma plataforma, ele pode apoiar alguns movimentos sem nenhum problema. Lógico,
é sempre bom e sempre prudente ter um profissional adequado do seu lado, principalmente um advogado, um contador, para tomar muito cuidado para não ter abuso de poder, principalmente poder econômico, principalmente abuso de poder de comunicação. Nós vamos ter nas eleições de 2020 muita presença das redes sociais. Agora você tocou num ponto importante e eu aí com pelo menos uns 20 anos de rádio e televisão, sei muito bem o que a gente passa. E acho que até tem uma lógica nisso, né, Nilson? Sem dúvida. Que é a igualdade, o princípio Perfeito. da igualdade para todos os candidatos. Então, por exemplo, se eu quisesse entrevistar um candidato a vereador, eu tinha que entrevistar todos. Claro que isso é impossível fazer na televisão. Prefeitos, a gente faz debate. Perfeito. Então, você tem 5, 6, 7, 8, você consegue colocar que existe também um limite estrutural dentro das emissoras para fazer isso. Perfeito. Então, aí eu te pergunto o seguinte... Nós da televisão e o pessoal do rádio, limitados pela legislação nesse aspecto. E as redes sociais? O sujeito vai para o Facebook, faz um salseiro danado, publica um monte de vídeo, faz um monte de coisa no Facebook, no WhatsApp. E quem controla essas redes? A Justiça Eleitoral vai controlar essas plataformas? Fernando, nós temos uma grande discussão hoje no Brasil, que é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão hoje no Brasil, ela está realmente sofrendo algumas distorções. Não é? Você tocou num ponto fundamental. Então, veja, mídia, a rádio e televisão, se houver ali uma possibilidade de favorecimento para um candidato, Sim. ela é punida. E às punida vezes, com multa... severamente, multas financeiras. Pesadas. E pode até tirar do ar. Sim. Não é? Tira do ar, olha o prejuízo danado. O artista ou a pessoa que tem alguma presença, o Fernando Brevilieri não pode participar de uma campanha individual de um candidato como apresentador lá da reunião. Não pode, o Diogo não pode, a não ser que eu me afaste. Não, mas você, como uma personalidade de televisão, a legislação proíbe você fazer isso. Nenhuma. O governador Ratinho não podia ter o pai dele apresentando programas de campanha deles e Sim. tal, tudo bem. A legislação restringe isso, mas você disse uma situação muito interessante. Mas o Fernando Brevilieri pode ir lá nas redes sociais e apoiar uma candidatura? Pode, sem problema nenhum. É aí que está... E aí o Fernando tem lá milhares de seguidores. E ele tem uma influência enorme. Então ele pode fazer isso nas redes sociais, mas não pode fazer nos veículos de comunicação legais por conta do equilíbrio. Mas nós precisamos avançar ainda nesta... Hoje nós temos as redes sociais bastante amplas. Sim. É o melhor canal de comunicação dos pré-candidatos neste momento, sem sombra de dúvidas. Lá na campanha, eu acho até que rádio e televisão ainda faz diferença por conta de um fator muito interessante, que é a credibilidade. Sim. Nas redes sociais, lamentavelmente, você ainda tem um problema de fake news, de desinformação, de notícias construídas. E aí você fez a pergunta, e o Tribunal Superior Eleitoral vai conseguir acompanhar tudo isso? Olha, para as eleições de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral está com um trabalho enorme com as plataformas digitais, tá? Facebook, Google, estas plataformas já estão trabalhando para fazer um monitoramento e tentar buscar a interrupção imediata daquele fato danoso que pode realmente comprometer uma campanha. Então, eu vou te dar um dado que pode ajudar muito nisso. Está aqui o meu pessoal, toda a minha estrutura aqui que está fazendo esse programa, vai referendar isso na hora. Por exemplo, quando você faz uma transmissão ao vivo no Facebook, uma live, Perfeito. Eu coloco lá o Jornal Tarobá, coloco lá o Jogo Aberto no Facebook, como está agora, inclusive. Se eu usar uma música, olha só, Exato. Se eu usar uma música, qualquer música aí que esteja nas paradas de sucesso para fazer um fundo musical para o programa, uma brincadeira, na hora, não é isso, Funk, pessoal que está aí embaixo? Na hora, a plataforma suspende. Perfeito. Aí vem a questão. Quer dizer, se o direito autoral desse artista, e com razão, é preservado, eu não posso ficar divulgando aqui para me vangloriar, usando a música de um famoso, a não ser que eu cite a fonte, né? Isso na televisão. Se eu colocar numa plataforma, se eu for antiético, se eu for... A plataforma já está... A plataforma bloqueia a minha transmissão sai do ar. Perfeito. Então, talvez fosse essa é a intenção. A ideia, né? O tribunal fazer isso. Quando surgir lá na plataforma alguma coisa que infringe,
O duro é saber como se fazer o momento isso. E se de fato aquela informação é uma desinformação, é falsa ou não. Exatamente. Então nós vamos ter uma campanha muito bem estruturada, eu costumo dizer o seguinte, o partido político tem que ter um bom candidato, tem que ter uma boa estrutura e tem que ter um garoto lá de 12 anos que entenda bem de mídias sociais, para saber de fato manipular aquela situação. Estão bem mais à então frente. Você precisa ter um bom advogado que entenda aquela situação, um contador, sim. uma pessoa de TI, de comunicação também, e fazer ali os pedidos emergenciais para a Justiça a Justiça Eleitoral, não do trabalho, né? Sim. E a Justiça Eleitoral está com essa pretensão de fazer este acompanhamento, Fernando. E nós vamos esperar que isso de fato aconteça na campanha, porque nós vamos ter uma guerra de mídias sociais nessas eleições, sem a menor dúvida. Eu não tenho dúvida. Professor Dr. Nilson Paulo da Silva, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, né? Tantos anos que o Dr. Nilson participa com a gente, ajudando com essas informações, você, telespectador, e até candidatos que estão aí, eu sei que tenho certeza que muita gente vai ligar para ele depois. Exatamente. Obrigado, um bom ano para você e vamos estar juntos aí, falando certeza. mais de eleições aí durante o ano aqui na Tarobá. Eu que agradeço, Fernando, sem sombra de dúvidas, vamos ter um ano bastante movimentado. Vamos estar sempre à disposição aqui. Obrigado, Dr. Nilson Paulo da Silva, advogado especialista em Direito Eleitoral.